Bem-vindos ao VZCast, o podcast semanal do CRMVMG. É a nossa nova forma de conversar com os colegas. A ideia desse podcast é falarmos aqui sobre atuação profissional, sobre assuntos de ética, saúde única, agronegócio, tudo que tiver de bacana para falar da medicina veterinária e da zootecnia. E também compartilhar um pouco das nossas ações, falar o que está acontecendo no Conselho. E hoje a gente vai falar um pouco com o Dr. Joaquim, que é justamente nosso superintendente, o que sabe tudo aqui do Conselho. A gente estava conversando aqui agora, falou que eu que mando aqui no Conselho. Mentira, não mando nada. Quem manda é o Joaquim, que sabe tudo, domina tudo aqui. E por isso a gente vai fazer um bate-papo legal hoje, conversar um pouquinho sobre a nossa ouvidoria. Tudo bom, Joaquim? Beleza? Tudo bem. Boa tarde a todos. Bom. Falar ouvidoria, mas na verdade, Joaquim, acho que a gente podia conversar sobre os canais de comunicação que a gente tem hoje com o Conselho, né? Porque muitas vezes a gente é demandado pela população, pelos colegas, e a gente, cada dia que traz novidades. Eu vou falar para você falar um pouquinho para a gente quais são esses canais, o que serve, para que serve cada canal, que aí a gente dá uma elucidada para a população e para os colegas. Acho que fica bacana para a gente entender aí como é que funciona aí a nossa comunicação agora no Conselho. Não acredito, Bruno. O Conselho hoje ele possui diversos canais para comunicação com a sociedade, com os profissionais, com as empresas inscritas aqui. Eu vou pela ordem de serviços. Os serviços que são demandados do Conselho, assim entendidos como inscrição de pessoas físicas, inscrições de pessoas jurídicas, emissão de boletos, nós temos 3 canais que são atendidos. São o telefone, em forma eletrônica, nós temos o chat no site do Conselho e temos também o canal de e-mail. No caso de inscrição de profissionais, setor de registro, @CRMVMG. No caso de registro de pessoas jurídicas, pessoas.jurídicas@crmvmg.gov.br. E no caso de art@crmvmg.gov.br. Mas vamos lá que a pessoa está com dúvida sobre qual canal que ela quer utilizar. O chat está no site do Conselho exatamente para isso. Ela vai entrar, vai ter um atendente online, 12 horas por dia lá, para explicar para ela qual que é o melhor canal para ela utilizar. E nós temos ainda um canal muito importante, que é o da ouvidoria. O da ouvidoria, ele serve para receber denúncias que os profissionais identificam como falhas, publicidade irregular, clínicas ou estabelecimentos que não estão prestando serviço de forma adequada, ou estabelecimento que está prestando serviço médico veterinário sem ter um médico veterinário neste estabelecimento. Legal. Agora é o seguinte, tá todo mundo já perguntando aqui, e o WhatsApp? A gente vai conversar com o WhatsApp também? O WhatsApp nós começamos a partir de 1º de setembro. Que bacana. Então, pessoal, já fica preparado aí que vai entrar o WhatsApp também. E no vídeo vai aparecer todos esses canais que você falou, a gente vai colocar os links todos direitinho. Bom, e por que a sociedade nos procura, Joaquim? O que você vê aí? Qual que é uma demanda, assim, dos canais? Vamos tirar, sem esses canais da inscrição, vamos falar um pouquinho da ouvidoria. O que as pessoas têm nos procurado, a sociedade e os colegas? A sociedade, doutor Bruno, ela nos procura com uma recorrência maior quando ela não entende uma prestação de serviço de um médico veterinário ou médica veterinária. Então, ela aponta lá a situação que ocorreu para ela e, no mais das vezes, a gente explica como que esse serviço é prestado. Existem alguns casos onde existe um defeito na prestação de serviço. Quando isso acontece, esse cidadão ou cidadã é orientado para munir o Conselho das informações de como foi prestado o serviço para que seja feita a investigação sobre aquela situação. Então não é só chegar lá e falar assim, fui mal atendido. Quanto mais essa informação tiver, melhor, né? Exatamente, isso mesmo. E até mesmo porque, às vezes, o serviço foi prestado da forma que o protocolo médico veterinário estabelece. Porém, o cidadão que é leigo na medicina veterinária não compreendeu isso. E, às vezes, o profissional não conseguiu explicar para ele a situação. Então, a ouvidoria serve nesse sentido também, de alinhar entre o prestador de serviço, no caso, o médico veterinário, e o tutor com o seu respectivo animal, o que aconteceu ali naquela situação. Mas, se houver indícios que houve alguma situação ali que fugiu ao protocolo médico veterinário, isso são indícios, não quer dizer que aconteceu. Então, o Conselho abre um processo para investigação dessa situação. Bom, outra dúvida, Joaquim, que eu vejo que as pessoas às vezes têm, e eu ia pedir para você explicar um pouquinho, essa questão quando ela consegue, se ela
quer acompanhar a denúncia na ouvidoria, se ela pode se identificar ou não. Se puder explicar isso também, que isso sempre gera confusão. Às vezes as pessoas elas fazem de uma forma que depois elas não conseguem acompanhar. E algumas pessoas ficam com medo de serem identificadas e depois serem perseguidas. Como é que a gente pode deixar as pessoas seguras em relação a isso? E quais são essas formas de identificação aí das pessoas? Ok, Tom. Então eu vou explicar as 3 formas, e essas formas valem para qualquer tipo de cidadão que quiser fazer uma denúncia no conselho. Vale para o médico veterinário, para o zootecnista, para a empresa e para o cidadão. Então nós temos 3 modalidades. A primeira modalidade é quando ele quer se identificar e não quer sigilo e também não quer ser anônimo, ele quis se identificar. Então ele vai relatar a denúncia dele lá. O que eu sempre recomendo é que esse cidadão que está fazendo a denúncia junte o máximo de indício que comprove aquela situação. Né? Então, receituários do atendimento, exames do atendimento, exatamente para a gente poder avaliar melhor a situação. A segunda forma, que independe também, é a anônima. Na anônima, o denunciante não tem como acompanhar a denúncia. Por quê? Como ele é anônimo, não tem como a gente responder a ele o que aconteceu naquela apuração. Se apurou responsabilidade ou não. E a terceira forma é a denúncia identificada, porém com sigilo. Neste caso, nós conseguimos responder para o demandante e ele pode acompanhar, inclusive online, qual é a tramitação da denúncia aqui dentro. Porém, nós não podemos identificar esse denunciante para nenhuma parte. A única exceção dessa identificação é se tiver um mandato judicial, que geralmente é interposto pelo denunciado, para que seja aberto o nome do denunciante. Esse é um ponto importante, pessoal, que nem eu consigo saber, né? Quando vem lá anônima... Aí, com todo respeito, doutor Bruno, o presidente do conselho ele é sigiloso. Então, nem o presidente do conselho tem acesso. Na realidade, para ser bem claro, nem eu que administro o sistema consigo ver. Para que eu possa acessar o nome desse denunciante, eu tenho que mostrar para a empresa que gerencia, por isso que é uma empresa terceirizada, que é alguém que a justiça determinou que essa denúncia feita por alguém até aquele momento, alguém que a gente não sabe quem foi determinada a abertura do sigilo. Isso é importantíssimo. Agora, outra coisa que você chamou a atenção aí, e também gera muita confusão. Se a pessoa faz todas as informações, coloca todos os documentos, aquilo é o suficiente para a abertura de um processo ético? Ou tem outro caminho para a abertura de um processo ético? Qual que vai ser a saída depois que a pessoa coloca todas aquelas informações para a gente ali? Se o conjunto de informações, de documentos, dão indícios que houve alguma infração ética, eu vou destacar aqui, indícios. Por quê? Ali é uma das partes apresentando uma documentação. Então, pode acontecer que na hora da apuração dos fatos se identifiquem outras situações que culminaram no desfecho que está sendo denunciado. Então, não necessariamente toda denúncia culmina em punição do denunciado. Então, feita essa ressalva aí, se os documentos dão indício, a gente só vai pedir que essa pessoa assine eletronicamente a denúncia, que esse é o requisito do Código de Processo Ético, e aí sim vai ser autuado o processo, vai abrir prazo para defesa e segue todo o trâmite normal. Porque eu já li, às vezes, alguma pessoa falou assim, tá aí, né? Eu já informei tudo que é mais que você precisa. Eu quero que abra o processo, mas precisa dessa formalidade da identificação dos documentos da pessoa e da assinatura, né? E aí foi até bom você falar isso aí, doutor Bruno, porque tem uma situação. Se a pessoa colocou como sigilosa e os fatos dizem respeito a ela enquanto tutora, proprietária do animal, não vai culminar em processo ético se ela não se identificar no momento futuro, quando for requerido. Eu quero manter como sigilo. Porque é um requisito também do processo ético a identificação tanto do denunciante quanto do denunciado. A gente pode abrir um processo ético de ofício se for uma situação que não é pessoal, né? Exatamente. Vai envolver um grupo maior de pessoas, uma situação mais grave, assim, né? Interessante. E deixa eu te perguntar, a gente está falando aqui dos tutores, da sociedade, e os colegas podem acessar a ouvidoria? Os colegas podem, eu vou refazer minha frase, os médicos veterinários ou tecnistas devem acessar. Por quê? Eles estão no dia a dia, nas suas respectivas cidades, locais onde trabalham.
Então, o conselho ele procura estar monitorando as redes sociais, por exemplo, em caso de propaganda irregular. Então, o profissional descobriu uma propaganda, chegou a ele esse conhecimento, ele vai colocar isso na ouvidoria. Esse é um exemplo dos casos que não vai ser identificado, mas vai nos ajudar a acionar rapidamente aquele que fez a publicidade irregular para a situação ser corrigida. É muito bacana. E vem cá, eu lembro quando a gente começou a falar de ouvidoria e tudo, a gente ficou sem saber se ia funcionar ou não. Está funcionando bem a ouvidoria? Como é que está a demanda dela aí? Está funcionando bem, tanto de demanda e funcionando bem tanto das saídas aí. O que você tem visto? Doutor Bruno, eu penso que está funcionando muito bem. Na realidade, ela superou muito minhas expectativas. Porque ele se tornou um canal ágil. Nós conseguimos, com o que chega de denúncia, apurar o que está acontecendo e fazer aquilo cessar ou culminar num processo ético, transformar num processo ético. Então, esse canal ele acabou se transformando numa forma do Conselho e seus respectivos setores tanto melhorarem o seu trabalho, quanto tornar mais rápido e eficiente a apuração dos fatos. E o que tem mais chegado aí na ouvidoria? Doutor Bruno, hoje, vamos dizer assim, a grande... Onde está mais concentrado em termos de área da medicina veterinária, eu diria que é a área de clínica de pequenos animais. Né? E dentro desta área, o que é mais frequente são publicidades irregulares. Essa é uma preocupação que a gente tem, eu ia te perguntar justamente da publicidade irregular, das saídas que dão quando a gente recebe, né? Mas a publicidade irregular, até numa conversa recente que nós tivemos com o Procon, né? Qual que é o problema de falar que o serviço é barato, né? Eu vejo duas coisas que são importantes. Um serviço barato nos custos que são hoje da medicina veterinária, a gente tem que realmente ver se aquele serviço está sendo bem prestado. Uma outra preocupação que a gente tem, e aí o Procon tem também, é aquela questão da isca, né? Às vezes joga um preço barato e aí quando chega lá são oferecidas várias outras coisas que acaba ficando caro, né? Essa é uma preocupação nossa, né? Isso que a gente vê muito na ouvidoria, né? A mais frequente, inclusive, é essa última que você falou aí, doutor. E aí, o que a gente tem feito, Joaquim, nesses casos, quando a gente recebe uma denúncia específica de publicidade, ou de outros colegas ou de um cidadão? O que a gente tem feito? O que você acha que se tem melhorado ou não essa situação das denúncias, da publicidade de forma irregular? Doutor Bruno, nós temos no setor da ouvidoria e da fiscalização uma gradação. São 3 níveis que nós especificamos. Então, o primeiro, em termos de saída, é feito um ofício para o profissional que gerou aquela publicidade, de forma a ele retirar dos canais de forma imediata. Se ele atende e entende o que foi solicitado a ele, ele ficou no nível de gradação 1, a situação se encerra neste ponto aí. Aí nós temos o nível 2. Nós orientamos a ele sobre um ofício que vai de forma eletrônica, e aí a gente acompanha para ver se ele retira isso dos canais. Aí a gente identifica que ele não retira no prazo de 1 semana. Aí nós mandamos uma nova notificação e mandamos a fiscalização nesse estabelecimento de forma imediata. Se ele resolveu nessa segunda gradação, a situação também se dá por encerrada aí. A terceira é a mais gravosa delas. Ele não atendeu nenhum das duas anteriores, aí nós temos que encaminhar para processo ético, aonde que tem uma situação mais gravosa para o profissional. Ele perde o grau de primeiridade que ele tem e também fica sujeito a uma multa que varia hoje de R$900 a R$3.000. E é muito importante isso, né? Às vezes as pessoas vão nos ouvir aqui e falam assim, o conselho é contra a publicidade veterinária, é contra uma prestação de serviço, um serviço barato. Não tem nada disso, né? A gente é preocupado justamente com a qualidade do serviço, e a gente sabe que o nosso custo é muito elevado, né? O nosso custo é o custo de um atendimento clínico elevado, e se o colega se propõe a isso, a gente tem que ir lá verificar para ver se o serviço está sendo prestado de forma correta para a sociedade, né? E é aquela outra situação, justamente que eu falei do chamariz aí, que é outra preocupação grande. Então os colegas não adiantam ficar achando que a gente é contra, que a gente vai perseguir, o conselho é corporativo. Não tem disso. A gente realmente fica muito preocupado porque senão vai cair na ouvidoria, né? Uma prestação de serviço ruim acaba vindo para cá, né? É isso mesmo. E tem outra coisa, doutor Bruno, assim, sobre o meu ponto de vista, isso acaba sendo uma proteção para o médico veterinário que inadvertidamente fez uma publicidade irregular. Porque nós funcionamos como o pai e a mãe como chama a atenção.
Uhum. Né? Agora, imagina você ser chamado a atenção pelo Ministério Público, que no caso é o PROCON. Então, e se o PROCON chegar lá, o que pode acontecer com a clínica? Ele vai ter que indenizar o cliente, ele sofre retaliações em termos civis, ou seja, ele vai sofrer uma multa do PROCON. Essa multa varia hoje de um salário mínimo a 25 mil salários mínimos. Então, por exemplo, uma operadora, não vou falar o nome dela, que é uma operadora de tráfego aéreo aí, ela acabou sendo multada pelos 25 mil salários mínimos. Eu não sei nem quanto que dá 25 mil então, salários. Assim, dá quase 30 mil reais, um pouco mais que 30 mil reais hoje. Então, é um valor, assim, 30 mil? Não, 30 milhões. Ela deixou um avião, inclusive, no meio de uma pista, que parou todo o tráfego durante que esse avião estava lá. Então, assim, são situações que se tornam gravosas e o conselho, ao alertar o profissional, que é a primeira graduação, ele está chamando a atenção para uma coisa que o profissional pode ser em curso, inclusive em crime, dependendo da situação. Isso é uma situação que é importante, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, pensando mais em ouvidoria aqui, para onde mais a gente pode encaminhar essas denúncias que chegam aqui dentro? Quais são as outras saídas? Assim? Você falou aí, a gente falou da publicidade, né? Mas aí ela pode ir para processo ético, pode ir para fiscalização também? Como é que funciona? Não, normalmente ela vai, primeiro quando a denúncia se refere a um procedimento feito, o primeiro local que ela vai é a fiscalização. Quando eu chamo de procedimento, estou me referindo o profissional está divulgando valor, vamos chamar assim, irrisório, ou um valor que está fora da média de mercado. Então, o primeiro lugar que ele vai é a fiscalização. E aí, do setor de fiscalização, que ele vai receber essa primeira notificação. Agora, se é uma dúvida sobre se o procedimento técnico do médico veterinário ou do zootecnista foi feito de forma correta, então é feita uma análise para esse procedimento, e por isso que é importante ter os indícios. Ele tem que fazer prova. Prova é outra coisa. Ele vai dar para o conselho os indícios que aquela situação foi irregular. Apresentados esses indícios e essa denúncia, e verificado que realmente ali há suspeita de um procedimento irregular, então esse processo ele não vai ser encaminhado para fiscalização, ele vai ser encaminhado para a Procuradoria Jurídica, para a autuação do processo ético, e depois vai encaminhar para um conselheiro instrutor, depois para um relator, para avaliar a situação. Bacana. Bom, vou fazer uma pergunta aqui que nós dois somos suspeitos para responder, mas você acha que com a ouvidoria e com o nosso sistema hoje, a gente está prestando um bom serviço para a sociedade, para os colegas? Doutor Bruno, eu costumo dizer que nós prestamos um serviço bom, mas ele não está em excelência ainda. Por quê? Porque ele precisa ser melhorado. Essa é a meta nossa aqui dentro do Conselho. Né? Então, ou seja, tem muita coisa a ser melhorada e estamos nos empenhando para melhorar essas situações. O que eu acho hoje? Só como um exemplo aqui. Hoje nós temos um estado com 853 municípios. Então, dependendo da situação, é uma situação que você não consegue resolver de forma eletrônica, nós não temos ainda uma agilidade de imediatamente ir para um município que está a 800 quilômetros de Belo Horizonte para apurar aquela situação. Então, nesses casos, a gente gasta aí, às vezes, de 15 até 20 dias para ir identificar fisicamente o local da prestação do serviço. Se a ouvidoria serve para mandar reclamação, ela pode servir também para sugestões, né? Já que a gente precisa melhorar, e sempre a gente precisa melhorar, a gente pode usar, mas elogios também pode mandar de vez em quando, né? As duas coisas. Eu me afino mais com mandar as sugestões e também as reclamações, porque são elas que fazem com que a gente fique redefinindo o serviço a cada momento. Se as pessoas não apresentarem sugestões ou mesmo reclamações, o que acontece? A gente acha que está tudo muito bom e pode não estar. E isso não é o ideal, no meu conceito, para o serviço público. O ideal dele é atender as demandas, no nosso caso, dos profissionais e da sociedade. Bacana. Joaquim, acho que a gente conversou o que precisava. E qual que é o caminho aí para os colegas chegarem, para as pessoas chegarem na ouvidoria? Hoje, no site do Conselho, no menu Serviços, a opção Ouvidoria ou Faça Sua Denúncia. Esse é o caminho mais curto. Né?
O Conselho tem também um e-mail que é ouvidoria@crbmg.gov.br. Agora, eu queria, ao final aqui, doutor Bruno, fazer um destaque que, para mim, é muito importante. Na recepção dessas denúncias, dessas reclamações, sempre que possível, eu diria que em quase todas as vezes isso seria possível, que o denunciante junte o máximo de documentação de indício. Porque a gente, infelizmente, tem desprezado algum número de denúncias porque eles não têm documento nenhum que dê um indício, que mostre que aquilo ali está ocorrendo. Então, para a gente é importante que tenha o máximo de documentos possível e com os indícios que aquela infração, que aquele fato denunciado realmente está ocorrendo. Aí você chamou a atenção para um ponto que eu esqueci aqui, Joaquim. Também que é importante reforçar que a gente tem prazo na ouvidoria, né? Porque às vezes, vai deixar lá, o pessoal vai deixar a gente na gaveta. Não, de jeito nenhum, né? A gente consegue acompanhar e a gente tem prazos para entrega dessas respostas. Isso, né? Tem. Todos os setores aqui têm um prazo para cada fluxo da onde essa denúncia talvez tenha que tramitar, se for o caso. Bacana. Bom, então, Joaquim, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu também tinha muita dúvida quando surgiu a ouvidoria. Hoje eu entendo ela melhor, até mesmo porque é o nosso principal canal hoje de recebimento aí de demandas da sociedade e dos colegas, pelo menos os que chegam para mim, né? Aquelas, como você explicou bem, aquelas demandas primárias de inscrição, de registro, acabam sendo atendidas por outros canais, mas os que são mais complexos acabam chegando para a gente pela ouvidoria. Muito obrigado, muito bacana. Eu vou aproveitar para reforçar, pessoal, o interesse do Conselho é sempre de produzir conteúdos de maior qualidade. Então, todas as sugestões que vocês tiveram, pensando em temas legais, situações interessantes para a gente discutir, manda para o nosso contato. Vou colar aqui nas nossas redes sociais, @CRMVMG, e em cima do que vocês mandarem, a gente vai produzir conteúdos que são interessantes e importantes para nós, médicos veterinários, para os zootecnistas e para a sociedade. Pessoal, muito obrigado. Até a semana que vem.